Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. Quem sugeriu dessa vez foi o Matheus, a Paola e a Carla. Sugestão sobre o caso Mariana Ferrer. Nós estamos falando de fato acontecido em julho de 2019, Café de la Musique. Os aspectos de todo esse contexto são os seguintes. A moça diz que manteve contato com o empresário André de Camargo Aranha naquela noite e alguma coisa aconteceu. Que ela estava embriagada ou drogada, foi puxada para dentro de um local qualquer e lá foi violentada por ele. Aquela era a primeira relação sexual da menina e ela diz que foi forçada, porque ela não tinha discernimento, ela nem sabia o que estava acontecendo. Ficou sabendo depois. Foi à polícia, na polícia, roupa rasgada, manchas de sangue no local onde os fatos supostamente aconteceram, sêmen do empresário na calcinha dela e a constatação pericial de que era a primeira relação sexual que ela havia feito. Não contente com isso, a delegada começa a investigar e consegue trazer um sujeito que foi o motorista do Uber e esse motorista fala, ela estava visivelmente drogada. Traz o empresário diz, eu não tenho contato nenhum com essa moça, não tive contato nenhum com ela, isso é mentira. E outra coisa, essa moça é louca, ela estava totalmente bêbada naquele dia. Opa, então alto lá, se ela estava totalmente bêbada naquele dia, o senhor teve contato com ela. E se o senhor fez alguma coisa com ela, ela estando totalmente bêbada, obviamente o senhor responde por isso. E responde por quê? Porque o artigo 217-A do Código Penal, quando fala de estupro de vulnerável, ele diz que será estuprado nesta condição a pessoa que não tiver discernimento porque está drogada, alcoolizada ou por qualquer outro motivo não conseguiu impor resistência. Isso já é o suficiente. STJ e STF, por sua vez, dizem o seguinte, se eu tiver palavra da vítima, palavra do acusado, contraditórias, mas tiver um indício de que houve a violência, é o suficiente para condenação. E isso é assim no país inteiro. Portanto, não há de se estranhar, não é condição que se estranhe a condenação do sujeito por estupro de vulnerável, no caso vertente. Mas vamos lá, não fosse suficiente, só recapitulando de forma bem rápida, laudo pericial com relação a ela estar drogada ou não, ele é inconclusivo, porque foi colhido material e ele só foi manipulado 4 meses depois, e portanto ele seria totalmente inconclusivo e esse você já descarta. Mas o artigo 158 do Código de Processo Penal, que fala da perícia no local, na pessoa ou indireta, ele diz, se eu não consigo provar de forma direta na pessoa, eu consigo provar com testemunhas. Testemunha nós temos a testemunha do Uber e nós temos o próprio acusado dizendo que a moça estava totalmente embriagada. Portanto, já seria suficiente. Não fosse só isso, nós temos a imagem do local onde o empresário puxa a menina pela mão e você olhando para a figura, você não sabe dizer se ela está consciente ou não, porque ela está de cabeça baixa. E ele puxando ela pelo braço para um banheiro, para um local muito parecido com isso. Então nós temos mais um fator que corrobora. Não contente com tudo isso que nós estamos dizendo, nós temos então as provas dentro deste processo. Vamos lá. Delegada conclui pelo estupro de vulnerável, manda ao promotor, o promotor mais do que depressa denuncia por estupro de vulnerável, no meio do caminho é trocado o representante ministerial. Volto a dizer aos senhores, em qualquer lugar desse país, se o Ministério Público tiver uma fagulha de que o crime aconteceu, ele vai denunciar e vai pedir a condenação. E é muito comum você escutar esses representantes ministeriais dizendo que isso é problema do advogado, ele que contrate um advogado bom e que dê conta do trabalho. Estranho que o segundo representante tenha pedido a absolvição. Mas vamos lá, com tudo isso que nós estamos falando, uma audiência horripilante via videoconferência antes que ficasse em segredo de justiça o processo, denota que a vítima está de frente
para quem a violentou. Sabe-se lá se é fato ou não, mas jamais poderia acontecer, porque não fosse o trauma anterior, existe o trauma agora, e o juiz possibilitou. Não contente com isso, o advogado, que deveria se conter nas provas e no fato estupro do vulnerável, traz aos autos fotografias anteriores da moça de topless, com roupa curta ou coisa que o valha, para dizer que a moça era uma moça duvidosa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ainda que fosse uma prostituta, se ela disse não, não é não, e automaticamente isso gera estupro. Ponto final. Então, esse é o tipo de argumentação que não poderia ter sido permitida. E o advogado faz piada com ela, menospreza a moça, chama de mentirosa, diz que ela é santa e o acusado é quem deve pagar por tudo. E traz testemunhas. Testemunhas arroladas pela defesa são os funcionários do Café de la Musique, o mesmo estabelecimento cujo dono é amigo pessoal do acusado. Portanto, todas são testemunhas tendenciosas e não poderiam sequer ser ouvidas no processo. Não fosse suficiente, tem supostamente uma outra prova que diz que ela passou antes em outro bar para depois ir para casa. Ora, mas ninguém disse se ela passou para pedir ajuda, se ela passou pedindo socorro ou alguma coisa que o valha. E ninguém está discutindo isso, aonde ela foi antes, durante ou depois. O empresário já disse, ela estava totalmente bêbada. Motorista do Uber, a moça está drogada. Eu tenho sêmen do empresário, rompimento do ímen da moça, roupa rasgada e sangue no local. Já seria suficiente para uma condenação para qualquer caso. Neste, o juiz que permitiu todo esse circo achou que não. Papel do juiz, o artigo 155 do Código de Processo, diz que ele é livre para chegar às suas conclusões. Mas ele tem a seu favor um princípio conhecido como o princípio da cindibilidade, cindir, cortar. Ele pode aproveitar parte dos depoimentos para formar o seu convencimento. Então, se isso é fato, ele teria material suficiente para condenação. E não contente com tudo isso que nós estamos falando, o Ministério Público, então, diz que não e ele mesmo pede absolvição. A moça em si diz que existiam assistentes de acusação. A assistência de acusação, conforme diz o artigo 268 do Código de Processo, ela pode entrar logo depois da denúncia e acompanhar o processo inteiro, suscitando provas, trazendo material, testemunhas, exatamente para buscar essa condenação. Ainda que o Ministério Público tivesse pedido a absolvição, o assistente de acusação poderia pedir no mesmo processo a condenação. E se isso não aconteceu, poderia ser feito agora no recurso, ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição, o assistente pode se habilitar neste momento do recurso ou lá durante o processo e suscitar aqui o pedido de condenação, revendo todas as provas e mostrando aos desembargadores onde estão ponto a ponto tudo aquilo que pode levar a um decreto condenatório. E automaticamente nós poderíamos ter a satisfação dos fatos. Fato é, a imprensa chegou na brincadeira. E quando a gente coloca a imprensa, o que não é o correto, não é o usual, mas normalmente a vítima se vale da imprensa, ou o acusado se vale da imprensa, quando não existe outra forma de chamar a atenção para o processo e quando existe a certeza daquilo que está se falando. E nos parece que a moça tem certeza ou parte disso. Então, é um processo nebuloso, que tem várias falhas, por assim dizer. É um dos poucos processos de estupro onde se reconhece o Ministério Público pedindo absolvição dentro do próprio feito. Não acontece num recurso. E, portanto, nos parece aí que tem várias coisas que podem ser tratadas. Essas são as notícias da semana, eu espero que tenham gostado, espero que possam participar, indicar o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Face, no Insta, para os seus amigos. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.